Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Criminosos passaram a usar as redes sociais para ensinar formas de tomar dinheiro das pessoas. Supostos influenciadores digitais usam a linguagem da internet para incentivar os crimes. As videoaulas inundaram as redes sociais e mostram o caminho para entrar no chamado Mundo do 7, uma referência ao artigo 171 do Código Penal, que enquadra o estelionato. Coisas que eu gostaria de saber se eu fosse iniciante no mundo do 7, parte 3. O currículo inclui expressões próprias como virada de saldo, que é uma das modalidades do golpe do Pix, e também a sigla CC, que faz referência a fraudes com cartões de crédito. Os influenciadores do crime também dão dicas de como não ser apanhado. É sempre recomendado você utilizar o 4G, Wi-Fi e VPN não é recomendado. Depois do passo a passo de como cometer os crimes, eles desconversam. E lembrando que o vídeo é 100% informativo e eu não quero influenciar ninguém a fazer nada. Mas para este advogado especialista em crimes cibernéticos, a fala não isenta o autor do vídeo de ser considerado um criminoso. Qualquer um que faça um vídeo ensinando a praticar fraudes virtuais, golpes digitais, ou até estimulando para que outros pratiquem essa conduta, pode responder por incitação a crime e a pena pode chegar a 6 meses de detenção. Não é possível falar dos crimes cometidos por usuários das redes sociais sem falar nas plataformas que abrigam essas redes. Para os especialistas, elas têm a obrigação de monitorar e remover qualquer tipo de conteúdo criminoso de maneira independente, por conta própria. Mas se isso não acontecer, basta uma denúncia de quem se sentir prejudicado. Se o provedor não tirar após uma notificação da vítima, ele passa a responder em conjunto com o ofensor. A plataforma onde as aulas do crime foram publicadas informou que as contas e conteúdos já foram removidos por violarem as diretrizes da rede social. O que se espera é mais cuidado com o conteúdo por essas plataformas para que esses vídeos não durem sequer 1 minuto de maneira pública nesse tipo de comunidade. Supremo Tribunal Federal rejeita recursos e mantém condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 6 réus. Boa notícia para a economia. China volta a comprar frango do Brasil. Em Belém, Lula defende transição energética e diz que lucro com petróleo vai ajudar a pagar a conta. Ciclone extratropical chega ao sul com chuvas e rajadas de vento. Em Santa Catarina, avião faz pouso de lado por causa da ventania. Nos Estados Unidos, paralisação em aeroportos causa centenas de atrasos e cancelamentos de voos. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. Quatro pessoas foram detidas, suspeitas de aplicar o golpe do falso namorado estrangeiro. O grupo pode ter movimentado até R$1 milhão e as vítimas eram geralmente mulheres com mais de 50 anos. 3 mulheres e um homem foram levados para a delegacia e admitiram o envolvimento no esquema. Hoje, nós atacamos a célula criminosa responsável pela movimentação financeira. Existe uma célula, pelo jeito, responsável pelo golpe em si, pela computação, pela lavagem de capital posterior. Uma das suspeitas também se passava por um namorado estrangeiro para atrair as mulheres. As conversas começavam nas redes sociais e duravam até alguns meses, para aí sim aplicarem o golpe. Eles falam português, né? Falam português, assim, todo golpe deixa o seu sinal de golpe, mas a vítima está tão envolta, numa situação de hipoficiência, tão envolta no golpe que não percebe. A operação foi batizada de Lincoln Brown. Essa foi a identidade usada pelos golpistas para enganar uma vítima do interior de São Paulo, que perdeu R$25 mil. A polícia acredita que os prejuízos das vítimas possam chegar a R$1 milhão. Eles pediam ali dinheiro, dizendo que se tratava de uma taxa, de um produto que eles teriam enviado, ou mesmo uma passagem para vir ao Brasil, para conhecê-la pessoalmente, né? As buscas ocorreram em São Paulo e nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano. Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. A polícia apreendeu material para as próximas fases da operação.
Os suspeitos prestaram depoimento e foram liberados. As defesas não foram localizadas. Certamente vamos chegar, às demais pessoas que participaram dessa organização criminosa. Em Salvador, uma nutricionista passou a noite num cativeiro, depois de ser sequestrada e obrigada a pagar as contas dos criminosos. Ela só foi liberada hoje de manhã. Foram 16 horas de buscas até a polícia encontrar a nutricionista Tâmara Ferreira, de 42 anos. Ela saiu às 7 da noite de ontem do consultório onde trabalha para ir a um evento profissional e não chegou ao destino. Amigos e familiares tentaram localizá-la, mas o telefone estava desligado. Em depoimento, Tâmara contou que foi rendida por 3 criminosos armados quando estacionava o carro na chegada ao evento. Ela foi obrigada a seguir até um caixa eletrônico para fazer pagamentos e transferências. Por causa do limite diário, os criminosos decidiram levá-la a um cativeiro para retomar os saques pela manhã. Já era mais de 8 horas da noite, então só consegui fazer o limite só cabe o quê? R$1.000 à noite, né? Então só consegui fazer R$1.000 e aí eles ficaram insistindo para que eu fizesse mais, só que eu não estava conseguindo. Deram coreada na minha cabeça, na minha perna. Depois que o desaparecimento da nutricionista começou a ser divulgado, ela foi liberada pelos suspeitos no supermercado. Tâmara pediu ajuda aos funcionários e foi levada para a delegacia. Até o momento, ninguém foi preso. Levaram meu carro, levaram meu celular, mas isso aí, os bens materiais, a gente conquista novamente, né? Mas graças a Deus eu estou viva e é isso que importa. Nesse momento, policiais estão fazendo uma operação para encontrar o carro e os envolvidos no sequestro da nutricionista numa comunidade de Salvador. Teve troca de tiros, 2 suspeitos foram baleados. Eles ainda invadiram uma casa e estão mantendo uma família refém. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de cosméticos e prendeu 5 suspeitos. Os responsáveis pelo local já tinham sido detidos por esse mesmo crime no ano passado. Os cosméticos para cabelos eram feitos neste imóvel residencial em Bento Ribeiro, zona norte do Rio. A polícia encontrou shampoos, condicionadores e cremes armazenados em um ambiente insalubre. A matéria-prima usada na fabricação estava vencida. Alguns produtos perderam a validade em 2021. O local era um local com a higiene muito precária. As pessoas que trabalhavam não tinham nenhum tipo de equipamento de proteção, trabalhavam com amônia, que é um produto químico muito perigoso. A polícia chegou à fábrica clandestina por meio de uma denúncia anônima. Nenhum produto tinha selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. 5 pessoas foram presas em flagrante por crimes contra a saúde pública e o consumidor. Os responsáveis pelo espaço já tinham sido presos antes pelo mesmo motivo. Estavam em liberdade provisória, ou seja, a prisão de 2 anos atrás não serviu para nada. De acordo com a polícia, os produtos eram vendidos para salões de beleza e representam um perigo à saúde. Queimadura no couro cabeludo, se cair nos olhos pode afetar a visão. Dependendo do produto e da quantidade utilizada, a frequência, pode dar vários danos à saúde. Uma van escolar bateu na traseira de um micro-ônibus e deixou 5 pessoas feridas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma estudante de 16 anos ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Pelo menos 10 crianças e adolescentes estavam no veículo. O motorista disse que perdeu o controle da direção depois de uma falha nos freios. Um criminoso foi baleado numa tentativa de assalto na Baixada Fluminense. A câmera de segurança mostra quando 2 homens tentam render um motociclista. A vítima acelera e consegue fugir. Na sequência, ele volta e atira contra os assaltantes. O criminoso que foi baleado está internado em estado grave. O outro fugiu. A polícia apreendeu cerca de 150 quilos de pasta base de cocaína numa rodovia de Campinas, interior de São Paulo. A carga estava dentro do porta-malas de um carro. O motorista foi preso. Notícia quente agora à noite em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou o relator do projeto que vai endurecer penas para crimes cometidos por facções criminosas. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes direto da capital federal. Tiago, quem vai ser o relator? Boa noite.
Oi, Edu, boa noite para você, para Mariana e para todos. Será o deputado federal Guilherme Derrite, que é do PP, Progressistas do Estado de São Paulo. Ele vai ser o relator desse projeto enviado pelo governo de combate às facções criminosas, depois que foi realizada a mega operação no Rio de Janeiro. Ele é secretário de Segurança Pública de São Paulo e está licenciado do cargo e reassumiu o mandato para se dedicar ao tema da segurança pública no Congresso. Pelas redes sociais, agora no início da noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o projeto antifacções será transformado em marco legal do combate ao crime organizado. Mota não deixou claro se o projeto vai tramitar junto com a proposta da oposição que equipara as facções a organizações terroristas. Mas nós apuramos que, embora a base governista seja contra a proposta da oposição e também não queria que essas propostas avançassem juntos, o texto vai ser transformado em um projeto só. O relator terá a missão de pegar pontos de cada um desses projetos e também conseguir o apoio dos parlamentares para uma votação que já pode ocorrer na próxima semana. Edu e Mariana, é com vocês. Muito obrigada, Nolasco. A China anunciou que vai voltar a comprar carne de frango do Brasil. Essa suspensão tinha sido causada pela gripe aviária 6 meses atrás. A decisão encerra a suspensão imposta depois do registro do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Tivemos então a oportunidade de mostrar a robustez do sistema. Não saiu desta granja. 28 dias depois, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o Brasil livre de gripe aviária novamente. Aqui em Buenos Aires, o ministro também comentou as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Fávaro avaliou que o bom diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump deve colocar fim ao problema, mas lembrou que o ministério conseguiu diversificar as exportações diante das dificuldades criadas pelo governo americano. O Brasil está vendendo alimento para o mundo. Ampliou muito o portfólio. Portanto, isso, com o advento das tarifas elevadas para os Estados Unidos, foi minimizado. O primeiro Fórum de Buenos Aires terminou hoje, depois de reunir lideranças da política e do judiciário brasileiro para discutir os desafios do país na capital da Argentina. A paralisação do governo dos Estados Unidos levou a agência de aviação do país a determinar uma redução de voos em 40 dos principais aeroportos. Bom, até agora, mais de 1.200 voos foram cancelados. A medida, segundo a Administração Federal de Aviação, é para diminuir o risco de acidentes. Os Estados Unidos enfrentam 38 dias de paralisação dos serviços públicos federais. O shutdown, como é chamado, é consequência de um boicote dos democratas no Congresso, que tem dificultado um acordo para liberar o orçamento para o período fiscal de outubro a setembro. Serviços essenciais, como é o caso dos aeroportos, não podem parar. Mas sem receber salários, os controladores têm apresentado atestados de afastamento do trabalho e se revezado em longas jornadas. A agência de aviação ordenou que as maiores companhias aéreas do país reduzam progressivamente os voos, começando em 4%, chegando até 10%. A decisão abrange 40 aeroportos de norte a sul dos Estados Unidos, incluindo Havaí, Alasca, os 3 principais de Nova York, 3 na capital Washington, 5 na Califórnia e 4 na Flórida. Aqui no Aeroporto Internacional de Orlando, os passageiros já enfrentam atrasos devido à falta de funcionários. Hoje, cerca de 25% dos voos foram afetados pela redução, totalizando aproximadamente 200 operações, a maioria com atrasos. Esta passageira relatou que seu voo foi cancelado no momento em que chegava ao aeroporto. Somente hoje, mais de 1.200 voos nos Estados Unidos já foram cancelados. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas vermelhos para o Rio Grande do Sul. Vamos falar com a Lidiane Sayuri para saber qual é a previsão para o fim de semana. Lid, boa noite. Oi, Mariana. Olha, com bastante chuva no centro-sul do Brasil. Hoje tivemos a formação de um ciclone extratropical que provocou chuva volumosa no estado gaúcho. Boa noite a você. Boa noite, Edu. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o ciclone e uma frente fria se deslocam até o sudeste.
Tem previsão de temporais, rajadas de ventos de mais de 100 km por hora e até granizo em pontos isolados. Em Porto Alegre, temporais pela madrugada e manhã. Tarde com sol entre nuvens e 18 graus. Em São Paulo, temporais pela madrugada. Depois o sol aparece, máxima de 26. Em Goiânia, temporais entre a tarde e a noite, faz 29. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Rio Grande do Sul. As imagens de satélite mostram as instabilidades concentradas no sul do país. Amanhã, a chuva se espalha pelo centro-oeste com alerta de temporais em Mato Grosso, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. O leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ainda permanecem em alerta para chuva forte. Neste sábado, faz até 25 graus em Curitiba. Em Belo Horizonte, 27. 35 em Cuiabá, em Manaus, 33 e até 31 no Recife. Tempo Delivery. O André Luiz é de Embu Guaçu, São Paulo. Oi, André Luiz. Sábado de sol com temporais entre a madrugada e a manhã. Máxima de 28. Entre domingo e segunda, sol entre nuvens com 21, 22 graus. O João é de Belém, no Pará. Boa noite, João. Os próximos dias serão de sol com poucas nuvens e calor de 33 e de 34 graus. Participe pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Ainda hoje, o vento forte obriga um avião comercial a pousar de lado no aeroporto de Santa Catarina. E a seguir, amanhã tem Inter e Bahia com transmissão da Record, R7, Record Plus. O Colorado tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o tricolor baiano sonha com uma vaga na Libertadores. Na reta final do Brasileirão, todo jogo é uma decisão. E amanhã a Record vai transmitir Internacional e Bahia a partir das 6 da tarde. Bom, o Inter está tentando fugir da ameaça do rebaixamento e o Bahia disputando as primeiras posições da tabela. Vamos receber o Pedro Ramiro, que tem todos os detalhes desse duelo de opostos em Porto Alegre, hein, Pedro? Boa noite. Exatamente, boa noite. São 7 finais, praticamente 6, 7 finais nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Boa noite, Edu. Boa noite, Mari. Boa noite a quem nos acompanha aqui na tela da Record. O Bahia quer se manter na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já o Internacional está só a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Gabriel é daqueles torcedores apaixonados pelo clube do coração. No caso dele, o Internacional. Dá para perceber olhando a decoração na casa e nas postagens que faz nas redes sociais. Neste sábado, a torcida dele e de todos os colorados vai ser fundamental. A torcida não pode abandonar no momento ruim, como também não abandona quando é bom. O torcedor do Inter sabe que o momento é complicado. Sem vencer nem fazer gols há 4 jogos, o time enfrenta o Bahia sob forte cobrança com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. A situação piorou após o time perder para o Vitória em Salvador na quarta-feira. A 14ª derrota no Brasileirão. Só Juventude, Sport, Fortaleza, todos no Z4 e o Bragantino perderam mais vezes. Ninguém quer ficar marcado na história do clube, né, com uma mancha de rebaixamento. O Bahia também vem de uma derrota durante a semana, mas vive uma situação mais confortável na tabela. É o 5º colocado com 52 pontos e tem boas chances de conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Falam muito que a gente tem um calendário mais fácil, mas eu acho que não. Porque são times que estão brigando lá embaixo também e eles têm que ganhar para conseguir sair da zona de rebaixamento. A partida entre Internacional e Bahia terá transmissão a partir das 6 da tarde, deste sábado, pela Record, R7 e Record Plus. E eu reforço o convite a você porque amanhã, a partir das 6 da tarde, a Record, o R7 e Record Plus vão transmitir Internacional e Bahia, direto do Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Mariana, Edu. Obrigada, Pedro. Você vai ver a seguir. Na COP30, presidente Lula diz que lucro com petróleo vai ajudar a pagar transição energética. E também, o Supremo rejeita os recursos dos condenados no núcleo principal da tentativa de golpe de Estado. Decisão da primeira turma do STF foi unânime, mas as defesas ainda podem recorrer.
Foi preso hoje em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, um homem suspeito de matar um sargento reformado da Polícia Militar. O sargento fazia a escolta de um caminhão que transportava eletrodomésticos quando foi abordado por 2 criminosos em uma tentativa de assalto. Matheus Adbecker Moura foi preso em casa. Ele é suspeito de atirar e matar o sargento da Polícia Militar, Claudionor Delfino da Silva, de 67 anos. Segundo a polícia, Matheus aparece nessas imagens ao lado de outro criminoso em 1º de junho do ano passado. Eles tentam roubar esse caminhão carregado de eletrodomésticos na entrada da comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. O sargento aposentado trabalhava na escolta da carga e reagiu. Essas outras imagens mostram que Claudionor briga com os criminosos. Logo depois, é atingido por 3 tiros. A polícia já vinha monitorando o Matheus nos últimos meses. Em depoimento, ele disse que não estava armado no dia do crime e que teria atirado no sargento com a arma do próprio militar. Os investigadores agora querem saber se ele também tem relação com outros roubos na capital paulista. De janeiro a setembro desse ano foram registrados mais de 2.600 roubos de carga no estado de São Paulo. O outro criminoso envolvido na morte do sargento já foi identificado e está sendo procurado. Ele alega que essa atuação com esse indivíduo nessa ação específica foi eventual. Mas isso a investigação vai demonstrar, porque a gente vai trazer esse indivíduo e vai trazer eventuais outros autores também para as novas investigações. A defesa de Matheus não foi encontrada. Um homem que se passava por cliente em farmácias e furtava canetas emagrecedoras foi preso hoje em Belo Horizonte. Ele escondia os medicamentos na roupa. A polícia teve que arrombar a porta do apartamento de alto padrão para cumprir o mandado de prisão de Jonathan Wesley Barbosa, de 38 anos. Segundo as investigações, Jonathan é o homem de camiseta branca que aparece nessas imagens. Ele é atendido por uma funcionária da farmácia e recebe uma caixa de caneta emagrecedora no valor de R$ 1.300. Ele teria dito que iria buscar a receita no carro. Em seguida, anda pelos corredores e coloca o medicamento dentro da roupa. Pega um produto de menor valor e vai para o caixa. Pediu para ver o produto. Nesse meio tempo que ele pediu para colocar o produto em mãos, ela pediu ele a receita médica. Ele falou que a receita estaria no carro, que iria buscar e que ia pegar um produto na geladeira. Foi o momento de extração do funcionário que ele saiu com o produto em mãos. O suspeito deixa a farmácia em um carro avaliado em mais de R$ 120 mil. Esta moto de luxo também teria sido usada para praticar crimes e foi apreendida. Jonathan foi preso agora por furto qualificado, mas segundo as investigações, ele tem mais de 170 registros policiais pelos mais diferentes tipos de crime. Além dessas passagens por furto, roubo e estelionato, inclusive, tem diversas passagens por violência doméstica. Que ele permaneça preso, que ele não saia, que o nosso produto seja recuperado também e que a sensação de impunidade que a gente teve, ela passe. A defesa de Jonathan Barbosa não foi localizada. O Supremo Tribunal Federal rejeitou os recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 6 condenados pela tentativa de golpe de Estado. Com a decisão unânime no STF, ficam mantidas a pena de mais de 27 anos de prisão do Bolsonaro e as dos outros condenados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou os embargos de declaração de todos os 7 condenados que recorreram. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma, e os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia acompanharam o relator. O ministro Luiz Fux não votou porque pediu transferência para a segunda turma e não fez uma solicitação formal para julgar os recursos. A condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão fica, então, mantida. Em seu voto, Alexandre de Moraes declarou que Bolsonaro teve conhecimento de um plano criminoso com o objetivo de se perpetuar no poder. E que também ficou demonstrado que o recorrente atuou de forma livre e consciente para propagar informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação e na elaboração de uma minuta de decreto golpista.
Em relação ao questionamento da defesa do ex-presidente sobre a delação de Mauro Cid, Moraes afirmou que os ministros já haviam decidido que a colaboração era válida. Condenado a 2 anos de prisão, Cid foi o único a não recorrer. A primeira turma reafirmou a validade e a legalidade do acordo de Mauro César Barbosa Cid e a Polícia Federal, tendo rejeitado todas as teses defensivas suscitadas, razão pela qual rejeita o argumento do embargante. Os ministros também negaram contradições e omissões nas sentenças de Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, e mantiveram as condenações. Apesar de todos os votos já terem sido registrados, o julgamento só termina no dia 14 de novembro. Até lá, os ministros podem rever suas decisões. As defesas também têm a possibilidade de apresentar novos recursos, mas o STF pode considerar a iniciativa uma forma de adiar o fim do processo e não analisar os pedidos. Se algum recurso que não está previsto em lei ou algum recurso que for protelatório for interposto ou for oposto, o julgador pode entender, por ser protelatório, já declarar o trânsito julgado e determinar o recolhimento das pessoas nos regimes específicos, no fechado e no semiaberto, intimar as pessoas para ir até o estabelecimento semiaberto para cumprir essa pena. A execução das penas só acontece depois do trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Ainda não há definição de onde o ex-presidente vai cumprir a pena. Bolsonaro está em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares em outro inquérito. O ministro Alexandre de Moraes votou hoje para tornar réu o ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral, ex-assessor dele, Eduardo Talhaferro. Talhaferro é acusado de vazar informações sigilosas de processos. Além disso, ele é acusado por outros 3 crimes: coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para que se torne réu, é preciso que a maioria dos ministros da primeira turma vote a favor da denúncia. Talhaferro deixou o Brasil alegando perseguição e vive na Itália. A justiça do país vai analisar um pedido de extradição. As defesas civis dos estados do Sul e do Sudeste do país emitiram alerta por causa da passagem do ciclone extratropical com ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora. No aeroporto de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, um avião comercial precisou fazer uma aterrissagem, um pouso de lado por causa da ventania. A manobra é conhecida como pouso caranguejo e é usada pelos pilotos quando enfrentam fortes rajadas de vento. No momento da aterrissagem, o vendaval passava dos 60 km por hora. O pouso foi feito com segurança. Ainda em Santa Catarina, casas ficaram destelhadas em Dionísio Cerqueira. A queda de árvores e do teto bloqueou a saída da loja. E esta casa foi levada pela ventania. Estragos também foram registrados no Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, a ventania foi tão forte que a vidraça da sacada deste apartamento estourou. Faltam poucos dias. O prazo para contestar os descontos indevidos em benefícios do INSS termina no dia 14 de novembro. Patrícia Lages, boa noite. Tem muita gente que ainda não se manifestou? Tem sim, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. Mais de 1 milhão de beneficiários ainda não fizeram a contestação dos descontos indevidos e o prazo está acabando. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Previdência Social, já foram ressarcidos mais de 3,5 milhões de aposentados e pensionistas. O montante devolvido até o momento chega aos 2 bilhões e 400 milhões de reais. Vamos a um outro número, Patrícia. Mais de 6 milhões de contestações já foram feitas. A pergunta é, todos eles tinham direito a reaver os valores? Quase todo mundo, Edu. Olha só, desde julho foram abertos mais de 6 milhões e 100 mil pedidos. Apenas 2% não tinham direito ao ressarcimento.
enquanto praticamente 98% ou mais de 5 milhões e 900 mil beneficiários tinham sido vítimas dos descontos indevidos. Bom, então vamos repetir, porque faltam poucos dias. Quem ainda não se manifestou tem que saber quais são os canais de atendimento para aposentados e pensionistas que ainda não fizeram o pedido de contestação. Isso mesmo, Mariana. Olha só, a contestação só pode ser feita por canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, por telefone na central 135 ou ainda pessoalmente numa das agências dos Correios. Mas atenção para não cair em golpes. O INSS não envia links, nem SMS e nem mensagens solicitando os dados dos beneficiários. Toda a comunicação é feita apenas pelos canais oficiais e não há cobrança de taxa nem para fazer a adesão e nem para receber os valores descontados. Mariana, Edu. Muito obrigado, Patrícia. Você vai ver a seguir, a gente vai te mostrar quem é o menino que ligou para a polícia e salvou a vida da mãe durante uma convulsão no litoral de São Paulo. E também, provas do Ensino Nacional, do Exame Nacional do Ensino Médio, começam neste domingo. Neste ano, o Enem tem mais de 4.800.000 inscritos. Líderes de 43 países da União Europeia reunidos na Cúpula do Clima aprovaram hoje a Declaração de Belém. O documento une a ação climática à luta contra a fome e a pobreza. Assunto para Cristina Lemos, que conversa ao vivo com a gente direto de Belém. Boa noite, Cris. Boa noite, Mariana, Edu e você que está conosco no JR. Olha, esse texto saiu exatamente no formato proposto pelo Brasil. No documento, os líderes mundiais admitem que as mudanças climáticas afetam de maneira desproporcional as populações mais vulneráveis e que não é possível separar a ação climática e justiça social. Veja na reportagem de Tainá Farfan. O dia de Lula começou com a foto da família. Um registro do presidente ao lado de autoridades de todo o mundo. Em meio às discussões sobre como amenizar as mudanças climáticas, uma coisa é certa: faltam recursos. Na abertura do segundo dia da cúpula de líderes, Lula anunciou a criação de um fundo para financiar a transição energética. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. O Brasil estabelecerá um fundo dessa natureza para financiar o enfrentamento da mudança do clima e promover justiça climática. O presidente também participou de reuniões bilaterais. Uma delas foi com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Na pauta, o apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É a principal cartada do Brasil na COP30. O fundo vai captar investimentos públicos e privados e aplicar os recursos em projetos de maior retorno. Os rendimentos serão distribuídos entre investidores e países que preservarem as florestas. A Alemanha não divulgou o valor que destinará ao fundo, mas o primeiro-ministro disse que será considerável. We are supporting this initiative and that Germany is contributing considerably. O dia de hoje marca os 10 anos do Acordo de Paris, que estabelece redução nas emissões de gases de efeito estufa para frear o aquecimento do planeta. No entanto, o período foi de poucos avanços. Mesmo diante desse cenário, os líderes de 4 dos 5 maiores poluidores do planeta não participaram da cúpula e não estarão na COP30. Donald Trump, dos Estados Unidos, Xi Jinping, da China, Narendra Modi, da Índia e Vladimir Putin, da Rússia, decidiram não vir a Belém. Outros 3 documentos foram chancelados pelos líderes aqui na Cúpula do Clima. O mais importante deles é o compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis, que estabelece uma meta ousada. Até 2035, os países se comprometem a multiplicar por 4 o uso dos combustíveis sustentáveis e não o dos combustíveis fósseis. Para chegar a esse resultado, houve muita negociação, tudo acompanhado pelo Fábio Menegatti. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, disse que o país vai contribuir com 277 milhões de reais em 3 fundos diferentes, mas não anunciou aportes ao Fundo das Florestas Tropicais para Sempre,
ele também cobrou uma ação mais efetiva dos países ricos na questão climática. É lo justo que quem mais tem, mais contamina, pague, portanto, lo que lhe corresponde. A Rússia defendeu uma abordagem ampla para o financiamento climático, com opções que englobem desde fontes renováveis até energia nuclear e ainda tecnologias de absorção de carbono. Hoje, o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciou uma parceria para projetos de energia limpa na Amazônia e na América Central no valor de 800 milhões de dólares, o equivalente a mais de 4 bilhões de reais. Os recursos terão apoio de instituições da Noruega, da Suécia e da Dinamarca. O embaixador climático da Dinamarca afirmou que contribuir para um acordo forte é prioridade para o país. Laurent Fabius participou do Acordo de Paris lançado há 10 anos e ressaltou o evento como balizador dos debates climáticos. The task of this COP in Belém is to implement Paris, to have a new inclusion of different population, of business, and to innovate in some sectors. O ministro de Minas e Energia falou sobre a transição energética e defendeu o uso de biocombustíveis. Isso vai de encontro com a mudança climática, com a convergência da gente fazer a transição energética o mais rápido possível, combater o aquecimento global e fortalecer a economia dos países do sul global. Olha, uma notícia que acaba de chegar. BNDES, Marinha e o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, anunciam um acordo para tentar fazer frente aos desastres causados pelas mudanças climáticas. O valor investido pode chegar a 100 milhões de reais. A assinatura do protocolo busca unir os conhecimentos técnicos de cada instituição para fortalecer a capacidade de prevenção, monitoramento e resposta rápida contra desastres naturais. O evento aconteceu no navio Atlântico, ancorado no Porto de Belém. Nós precisamos pensar também na urgência e na emergência dos desastres naturais, porque eles vão ser mais frequentes e intensos. Nós estamos assistindo isso no Brasil e no planeta todo. Precisamos ampliar o leque das instituições e das estruturas para responder. E agora à noite começa a partida dos líderes mundiais. Belém, aos poucos, vai sendo ocupada por outro time, o dos negociadores da COP30, que começa daqui a 3 dias. Nesse intervalo, o presidente Lula vai à Colômbia para participar da cúpula União Europeia-CELAC e volta para a abertura da COP. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump recebeu o líder da Hungria, Viktor Orbán, e disse que há uma boa chance dele se encontrar novamente com o presidente Putin, da Rússia. Trump isentou a Hungria de sanções por comprar petróleo da Rússia. O governo húngaro argumenta que não tem outras opções de fornecedores porque o país não tem fronteiras marítimas. É difícil para eles obterem petróleo e gás de outras regiões, justificou Trump. Orbán tem sido pressionado por Washington e pela comunidade europeia a não financiar a guerra contra a Ucrânia ao comprar petróleo russo. Durante o encontro aqui na Casa Branca, o premier húngaro Viktor Orbán disse que o conflito só não terminou porque líderes europeus ainda acreditam que a Ucrânia pode vencer no campo de batalha. No mês passado, o governo americano anunciou que Trump se reuniria com o líder russo. O encontro foi adiado e Trump disse que não se interessou pela reunião porque nada significativo iria ocorrer. Mas o presidente não descartou um novo encontro. Sempre há uma chance. Se acontecer, eu gostaria que fosse na Hungria, em Budapeste, disse Trump. E agora há pouco, o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não vão mandar representantes do país para a reunião do G20. Segundo o americano, é uma vergonha que a cúpula seja realizada na África do Sul, onde parte da população está sendo massacrada e onde terras e fazendas são confiscadas ilegalmente. A gente volta a falar com Lidiane Sayuri porque esse ciclone extratropical, como você viu, já provoca estragos no centro-sul do país. Oi, Edu. O vento começa a ganhar força agora à noite. E amanhã, rajadas mais fortes devem atingir o litoral e a faixa leste paulista, com ventos de mais de 100 km por hora. Vamos ver agora os impactos de acordo com a intensidade dos ventos.
50 km por hora. Movimentam galhos e balançam placas. As rajadas podem derrubar objetos soltos. 75 km por hora. Podem arrancar galhos de árvores e tirar telhas do lugar. 90 km por hora. Podem destruir casas e derrubar postes. 100 km por hora. Risco de queda de grandes árvores, destelhamentos de casas e desabamentos. As regiões mais afetadas serão o litoral sul, a Baixada Santista e o litoral norte, onde as rajadas podem passar de 100 km por hora. Na capital paulista, os ventos podem chegar a 90 km por hora. No interior de São Paulo e do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, as rajadas podem atingir entre 50 e 70 km por hora. No domingo, o ciclone se afasta para o alto mar e a partir de segunda-feira o tempo volta a ficar mais estável. Edu, Mariana. Obrigado, Lid. Em São Paulo, os alertas da Defesa Civil já começaram. Vamos falar agora sobre o próximo domingo. É dia de prova do Enem. Na reta final do exame, os alunos intensificam aquela rotina de estudos. E a pressão aumenta, principalmente para quem não conseguiu ainda a vaga que queria e vai tentar novamente este ano. Como aproveitar o tempo que resta antes da prova? Até vejo algumas aulas de revisão no sábado, mas só no período da manhã. Aí depois disso é descansar mesmo. Depois que eu voltar da aula de véspera amanhã, eu vou chegar em casa, vou assistir um filme, vou assistir uma série, para ficar tranquila, dormir cedo, para conseguir chegar com tranquilidade na prova. As provas do Enem vão ser aplicadas nos próximos 2 domingos. Neste ano, o exame tem mais de 4.800.000 inscritos. É um teste de conhecimentos, mas o desempenho não depende só do que o candidato aprendeu. A tranquilidade na hora da prova também faz diferença. E a pressão pode ser ainda maior para quem já fez o exame outras vezes e vai agora para mais uma tentativa. O que você tem é que estar tranquilo, confiar em você, saber que você é capaz, tá? Que você estudou sua vida. Tá? Você estudou sua vida, você tem uma formação. A Malu quer cursar medicina e vai fazer o Enem pela 3ª vez. Eu sinto uma certa pressão, porque querendo ou não já é uma experiência de novo, né? Tem que saber lidar, porque é uma coisa que pode te atrapalhar. A experiência pode ser uma vantagem. Quando chega no final do outro ano, você fala, nossa, agora esse tipo de questão eu não errei mais, né? Então acho que faz total diferença experiências anteriores de um jeito positivo. E para aumentar a confiança, o apoio da família tem sido decisivo. Além de eu estudar na casa da minha avó, né? Ela tem acompanhado, em questão, nem que seja preparar um bolo, falar, bem, vamos comer um bolinho. Isso já faz toda a diferença. É muito importante que tenha esse acolhimento, não só nas horas boas, mas principalmente nas horas ruins. Boa sorte, Malu. Um menino de 10 anos salvou a vida da mãe durante uma crise convulsiva em Santos, litoral de São Paulo. Imagina o susto que ele não teve ali, pois mesmo assustado, o Samuel conseguiu ligar para a polícia militar e seguiu as orientações do atendente. Tua mãe tá acordada? Eu tô desmaiando aqui, mãe. Tá, eu tô pedindo apoio. Ó, tem porteiro aí. Foram 23 minutos de ligação até a chegada dos bombeiros no apartamento da Patrícia, em Santos. De um lado da linha, um policial militar. Do outro, Samuel, de 10 anos. Eu tô aqui do lado da minha mãe e o coração dela tá batendo aqui. Era de madrugada quando Patrícia começou a sentir dores no peito. Ele falou, mãe, você tá bem? Na hora que eu deitei. Eu não tô bem. Eu tô com muita dor no peito. Automaticamente ele pegou o celular dele e fez a ligação. Aí eu pensei assim, minha única opção era o 90. Eu não tinha pensado em mais ninguém. Samuel seguiu à risca as orientações do policial. Bate na porta dos vizinhos aí, acorda alguém. Fala que é você. Minha mãe tá passando muito mal. Como eu tenho um sono leve, porque eu tenho um bebê, aí eu acordei rápido, aí já fui logo correndo. Quando Samuel discou 190, a ligação dele caiu aqui nessa sala, onde funciona a central da Polícia Militar em Santos. Todos os dias, são mais de 2.500 chamadas. A voz e o desespero da criança mobilizaram parte da equipe que estava de plantão. Essa central de atendimento 90, o nosso Copom, ele recebe uma variedade de solicitações de naturezas distintas. Algumas especiais, como a ligação do Samuel, que requer uma intervenção muito mais humanizada. No hospital foi constatado que Patrícia sofreu uma convulsão.
Agora está bem. Depois do susto, mãe e filho conheceram o batalhão da polícia. Se não fosse o cupom aquela hora, orientando meu filho de 10 anos, né? Meus heróis. São meus heróis. Saúde para essa família. Olha, amanhã, por causa do futebol, o Jornal da Record começa mais tarde, viu? Às 8h30 da noite. A gente fica por aqui, mas à 00:30 tem mais JR para você. As reportagens dessa edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem A Fazenda com flash ao vivo da festa. É imperdível. Boa noite. Boa noite para você. Bom fim de semana. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.